Que bom ter você aqui no Instituto Psicanalizando. Vamos ao estudo da psicanálise? Isso, logo no início, primeira apostila. Vamos dar continuidade aqui, ó. Estaremos passando para a página... Vamos ver qual é? Vamos lá, vamos comigo? Página 5. Isso, página 5, 1856. Falemos do fundador da psicanálise em 6 de maio de 1856. Foi o ano em que o Freud nasceu. Inclusive, dia 6 de maio é o dia do aniversário do Freud, é o dia do aniversário da psicanálise, ok? Freud nasceu em Viena, primeiro filho, circuncidado, e o avô do Freud, ele morre em 21 de fevereiro, 2 meses após o seu nascimento. Desde o nascimento, sua mãe tinha orgulho e, por vaidade, a mãe do Freud, a Amália Natasson, ela chamava o Freud de meu Sig de ouro. Sempre o preferiu aos outros filhos, convencida que ele se tornaria um grande homem. E ela não errou, correto? Uma vez, ao encontrar uma senhora numa cafeteria, a senhora confirmou a predestinada afirmação. Esta senhora vaticinou, ou seja, proferiu, ela previu, profetizou que o seu filho seria um gênio. Mas, no entanto, o Freud ele era bem irônico, ele disse assim, ó, tais profecias devem ocorrer com muita frequência, pois há inúmeras mães e velhas esperançosas que almejam um futuro melhor. Olha a ironia do Freud. Mas cá conosco, quando se reúnem, né, as mães, as avós, os pais, os avós, sempre eles estão falando um pouquinho mais dos seus troféus, né? Que o filho é como um troféu. Amália, em conversa com Jacob, revelou sua certeza e convicção. E na mesma hora o seu esposo pôs sua admiração e expectativa, que este um dia lhe seria superior. Entretanto, os homens da família eram ajudados e dependiam dos sogros honestos e negociantes de lãs e gêneros diversos. Jacob, um recém-adepto do iluminismo judaico, pensava desde cedo que seu filho poderia tomar um destino até inovador e diferente de seus ancestrais. Mas o Jacob, o pai de Freud, pensava que não seria no negócio, seria o saber. Freud foi iniciado na narrativa bíblica como se num romance familiar genealógico, o que lhe foi bastante prazeroso. Durante sua escolaridade, seu professor de hebraico, Samuel Ramselag, aplica-lhe conhecimentos onde o jovem Freud caminhava para conhecimento de sua alma. Nada lhe atraía mais do que ler a Bíblia. A saga egípcia de Moisés, o destino de José e seus irmãos, admirava Sansão, Davi, Jacó, encontrava nos textos traços até da sua família, as mulheres, as concubinas, os inúmeros casamentos. Era construtivo, porém, lendo a Bíblia, né, ler a Bíblia trazia muita preocupação ao Freud. Entregue a fantasias e devaneios, o Freud ele imaginava que o seu meio-irmão Philippe era o verdadeiro esposo de sua mãe e que o seu pai era seu avô. Isso quer dizer, por que o Freud ele pensava isso? Esse pensamento do Freud era, o seu avô era um homem bem mais velho do que sua mãe, né? E o seu pai era um homem bem mais velho do que sua mãe e ele sempre estava distante. Já o meu irmão era mais jovem e era presente. Continuando aqui a leitura. Por passar muito tempo e morarem sobre o mesmo teto, o meu irmão do Freud, ele sentia ciúmes daquele solteirão. E que seu outro meu irmão, Emanuel, se entendia muito bem, ou seja, o Philippe, o Freud, ele sentia ciúme. Já o Emanuel não tinha problema, porque o Emanuel era casado com a mulher da mesma geração que ele. Alguns historiadores, sem provas, especularam que Philippe fora realmente o amante da mãe do Freud.
ok? Página 6, continuando. Afeiçoado à sua mãe, o Freud, bem próximo a ela, né, que era jovem, sedutora, que o amava de maneira egoísta. A mãe do Freud, o Freud via a mãe como uma mulher viril e sexualmente desejável. Peraí, como o Freud, ele trouxe essa reflexão? Será que, vamos aqui conjecturar, será que a mãe do Freud, ela andava com roupas sensuais, para ser até desejável? Então, olha as falas do Freud, por isso que tem essas concepções que houve um trama entre o meio-irmão e a mãe do Freud. Entretanto, ele enunciara a natureza de seu vínculo com a mãe de uma evidência natural, isentas de ambiguidade. É puro, né, esse vínculo e sem obscuridade. Infelizmente, quando Freud faz alguns comentários, existem até os especuladores que falam que o Freud se relacionou com a mãe quando tem aquele pensamento do complexo de Édipo, ok? Mas mais para frente, quando falarmos do complexo de Édipo, você vai compreender o que eu estou trazendo aqui. Porém, quando o Freud falou da mãe dele, ele trouxe um olhar porque ele via ali, além de uma mãe, uma mulher desejável. Por isso que eu trouxe essa observação. Entretanto, com outra mulher que cuidava dele, que era a Mônica, né, que é a Nani, a babá, e a Mônica, que é a Reze, o Freud chamava ela de feia e idosa, católica fervorosa e pouco desejável. Ou seja, ela andava provavelmente com uma roupa bem, né, bem que a envelhecia. E essa mulher, a Nani e a Mônica, uma delas deu afeto e sensualidade ao Freud. Ou seja, esse afeto e sensualidade foi chamado de uma pitada carnal, que o Freud ainda não havia experimentado. Mais tarde, o Freud revelou que ela fora sua professora de sexualidade. Contava-lhe histórias de santos e diabos, o levava até para a igreja, celebrava o culto a Maria, se comunicava com Freud em tcheco. Assim, o Freud conhece a segunda religião monoteísta, que é a religião da carne, do pecado, da confissão e da culpa. Voltando dos cultos, Sigmund Freud pregava e glorificava o Deus dos cristãos. O Freud fez afirmações que lhe causou, na época, rumores em torno de sua intimidade. Nos 3 ensaios sobre a sexualidade, em 1905, o Freud ele fez esse comentário, que as babás pouco conscienciosas fazem crianças dormir acariciando seus órgãos genitais. E aí fica aquela dúvida, né? Será que o Freud viu elas acariciando ou será que foi ele mesmo que foi acariciado? Vários comentadores posteriormente imaginaram que daí surgiu a paixão pelo estudo da sexualidade humana e que Mônica bulinara o Freud. Em sua infância formava um trio para brincadeiras, ainda tinha mais esses 2 colegas aqui, que era o John e a menina Pauline. 30 anos se passaram. O Freud ilustrara que um homem de aproximadamente 38 anos foi curado de sua fobia. O Freud revelava aflorar em sua memória a lembrança que mascarava outra muito mais reprimida em sua infância. Na realidade, o homem era ele mesmo, para ilustrar a sua teoria. Aí vem o relato, né? 2 primos e uma prima brincavam numa campina. Cada uma das crianças colhem um buquê. Como a menina colhe mais flores que os meninos, eles, com inveja, arrancaram-lhe o buquê de suas mãos.
Depois, uma camponesa consola a menina, dando-lhe um pedaço de broa, e os dois meninos jogam fora as flores a fim de receberem também aquela broa. O Freud explica que retirar a flor de uma menina é o mesmo que deflorar. Poderíamos aqui dizer que existia uma brincadeira, e essa brincadeira teve exageros, né? Os dois meninos, curiosamente, tocaram na menina e a menina foi consolada por uma camponesa, né, que deu um pedacinho de broa, e depois os meninos voltaram à vida, né, de criança, deixaram as flores de lado e eles também queriam a broa. Continuando aqui, 1860, a família se instala em Viena. O seu pai, Jacob, vítima da mecanização da produção têxtil, jamais veio a se tornar um comerciante próspero. Entretanto, com a ajuda de seus filhos do primeiro casamento, o pai do Freud mantinha uma vida decente à sua numerosa prole. O tempo corria e Jacob transmitia a impressão de um homem fraco e humilhado. Isso mesmo. O pai do Freud, devido à mudança, né, da mecanização, onde o que era manual passou a ter o desenvolvimento têxtil, né, das máquinas, o pai do Freud ele passou a ter uma rebaixa de humor. E o pai do Freud dizia: Sigmund tem mais inteligência no dedinho do seu pé do que eu na cabeça, gerando em Freud uma disputa. E aí o Freud, né, que é aquele filho que vê o pai cabisbaixo, o Freud ele deseja vingar ou superar o seu pai com figuras de Aníbal, Napoleão, Alexandre. Continuando aqui, página 7. Quando criança, o Freud ouviu seu pai contar um episódio. Um cristão atirou o seu boné do pai do Freud, o boné de pele, na lama, gritando: judeu, saia da calçada. Existia, né, naquela época, inclusive, o Hitler veio perseguindo os judeus, matando os judeus, na época, né, do Holocausto. E aí o Freud perguntou para o pai dele o que ele fez. E o pai do Freud respondeu ao filho: bom, eu apenas recolhi o meu boné. Essa cena desagradou muito a Freud. Ele lembrava que daquele momento histórico em que Amílcar fazia o seu filho Aníbal jurar até a morte que defenderia Catargo e se vingaria dos romanos. Ou seja, o Freud ele pegava as leituras do que ele via e quando ele pegava aquelas leituras, ele comparava com a vida dele, com a realidade dele. O Freud, ainda adolescente, fervia no âmago dele, né, nos pensamentos dele, restaurar a lembrança do poder patriarcal, que aos poucos ia se esvaindo com a sua velhice, com a velhice do pai dele. Momentos difíceis para o jovem Freud. Se desjudaizar para ser intelectual e cientista. Essa mistura mantinha uma existência como judeu. Entretanto, fora necessário adotar culturas gregas, latina, alemã, porque o Freud buscou um conhecimento além do conhecimento familiar, aquela rotina da indústria, dos tecidos. Mas o Freud ele buscou um conhecimento judeu, um conhecimento intelectual. E aí, eis a questão: superar o pai, mudar de cultura, sem jamais calar a identidade judaica de seus ancestrais. O Freud afirmara: mais opressora que a censura dos governos é a censura
exercida pela opinião pública sobre nossas obras espirituais. Deixa eu falar aqui um pouquinho com você. Todo filho, vocês entenderão um pouquinho mais quando falarmos de complexo de Édipo. Todo filho, ele tem aquele sonho de trazer alegria para o pai, quando ele vê o pai cabisbaixo. O Freud, diante de momentos da economia, da ascensão ao iluminismo, a ascensão a todo aquele desenvolvimento tecnológico, o Freud ele estava crescendo, estava se tornando um adolescente, saindo da sua infância, ele vendo aquele conflito familiar, onde o seu meio-irmão tinha a idade aproximada da sua mãe, e com isso Freud, ele crescia querendo o quê? Ser um jovem diferente do que ele via. O seu pai já estava se tornando uma pessoa mais idosa, e com isso Freud, ele fazia a leitura dos livros, das literaturas, dos dramas, né, das culturas, e com isso o Freud cada vez mais estava se desenvolvendo para a construção da psicanálise. Continuando aqui nossa leitura. 1865, entrada do Freud, do Sigmund, no ginásio, na escola secundária. Com um ano de antecedência, aos 13 anos, o Freud conhece um colega e amigo de classe, o Eduard Sisberten, filho de banqueiro, judeu romano. O pai do seu amigo, meio louco e submetido à ortodoxia religiosa, era livre de pensamento, ou seja, podia pensar, podia viajar. E olha só como o Freud ele traz aí a avaliação do pai do seu colega. As duas famílias se entendiam, as suas mães de assuntos domésticos e femininos, enquanto os dois adolescentes, excitados por obras literárias, brincavam ser heróis de romance. Em sua adolescência, o Freud sofria com as frustrações impostas pela sociedade em que vivia. Julgava a exibição pulsional uma fonte de destruição, marcando a desordem do eu. Tudo aquilo que ele queria, ele não realizava, ele não conseguia. Ou seja, já começavam as angústias de Freud. Ele preferia o desejo não saciado ao gozo dos corpos. Em vez de realizar algo, o Freud ele se continha e relembrava uma cena de infância que o marcou, decaindo-lhe as emoções de prazer. Quando pequeno, o Freud urinou no quarto dos pais na presença deles. O seu pai pesou o ambiente com uma palavra nada apropriada. Esse menino nunca será alguém na vida. Durante anos, o Freud sofria de angústias e relacionava todos os seus sucessos intelectuais. Procurava provar para si mesmo que seria alguém na vida. E aí, qualquer palavra que nós vamos recebendo, essas palavras, elas vão sendo armazenadas no nosso inconsciente. E aí, quando essas palavras não são satisfatórias ao nosso eu, ao nosso ego, essas palavras, elas retornam. Retornam principalmente quando estamos diante de situações adversas, situações onde temos que provar a nossa capacidade, a nossa habilidade. Agora imagina, o Freud criança já fazendo as suas autoanálises. Ele ouviu uma palavra pesada do seu pai, que ele não seria ninguém na vida, e o Freud, sempre diante das situações, ele provava a si e ao outro
que ele seria alguém na vida. Começa aí as análises de Freud. Continuando, não sei se você tem alguma palavra que foi trazida para você. E essas palavras, elas vão te alcançando e permanecendo em sua vida como fantasma. Leva para a terapia as suas dores, a sua angústia e volta para a aula aqui comigo, tá? Nesse momento não é hora de você ficar se analisando. Se você ficar se analisando, sabe o que vai acontecer? Você vai prejudicar, isso aí, você vai prejudicar o conhecimento aqui, tá? Por isso que é importante, durante o curso, você realizar as suas terapias. Cada aula vai mexer com você. Cada conteúdo, nós vamos nos assemelhando. É como um espelhamento. A história de Freud vai trazer para você um olhar para si, um autoconhecimento. Isso aí, a psicanálise ela vai trazer essa construção. Por quê? Antes de você conhecer os seus pacientes, você precisa se conhecer. Por isso que anota o que veio à sua mente, vamos lá, anota aí o que veio à sua mente e vai agendar sua terapia para ontem, ok? Vamos continuar aqui na nossa leitura. Judeu e sem Deus, o Freud ele era puritano emancipado. Era capaz de controlar suas pulsões e criticar todos os danos causados pelo puritanismo. O Freud defendia-se como um liberal à moda antiga, pois desde a infância ele se apaixonou pela sexualidade humana. Mesmo Freud sendo jovem, adolescente, o seu corpo fervendo, ele sabia sublimar essas vontades. E, professora, o que é sublimação? Sublimação vocês vão aprender lá nas fases psicossexuais. Sublimação seria, exemplo, você sentiu vontade de comer. Você não come agora, você está estudando. Isto é, você sublima a vontade de comer. Deu vontade de ir ao banheiro, mas você sublima a vontade de ir ao banheiro porque aqui nesse momento você está estudando. Já já você vai ao banheiro no nosso intervalo. Já estou fechando esse vídeo aqui, ó. Em 1871, durante sua temporada de verão, o Freud passou as férias na companhia da família do seu amigo Eduard em Freiberg. O pai do seu amigo, Ignaz Fluss, negociante texto, que superara a crise conservando-se afortunado, era amigo do pai do Freud de longa data. Os pais deles, mesmo unidos no comércio, eram diferentes. Ignaz amava a natureza, as flores, os cogumelos, as florestas, os animais, a vida ao ar livre e tinha uma esposa, que era o verso da mãe do Freud, da Amália. O Freud viu duas famílias parecidas, que tinham pais e filhos, porém eles eram bem diferentes. A mãe do seu amigo, a Eleonora, era moderna, liberal, culta, sem o espírito do gueto. Freud conhece Gisela, que é a irmã do seu amigo, na época com 12 anos. No ano seguinte, o Freud revê Gisela, mas a ignora, fingindo indiferença. E a moça volta ao internato, porque eles só se encontravam nas férias, certo? Nesse momento, Freud viaja em sua infância. Ele recorda: se minha mãe não tivesse se mudado para Viena, estaria aqui em Freiberg. Teria tocado os negócios do pai, casaria com uma moça do meio, amores impossíveis. O Freud revela, olha o que o Freud faz neste exato momento. Freud revela a Eduardo que o objeto de desejo dele não era a Gisela, e sim a Eleonora, a mãe do seu amigo.
o Freud dizia que transferiu para a filha sua forma de amizade, o respeito que a inspira. Nesse momento, o adolescente construíra um duplo romance familiar. Deixa eu falar aqui com vocês aqui. Atenção. É muito comum, porém não deve dar vazão, mas é muito comum, principalmente quando existe uma comparação. O Freud, ele fez um comentário da mãe dele. Ele admirou a mãe dele, ele viu que a mãe dele era sexualmente desejável, mas quando o Freud viu a mãe do seu amigo, olha, o coração, os olhos do Freud floresceram para a mãe do seu amigo. Aí você pode me perguntar assim, mas, professora, isso é saudável? Isso é comum? Então, é da idade do adolescente. É da idade da criança também. Quando a criança, ela tem a sua casa, ela tem os seus brinquedos e ela vai em outra casa. E ela, ao chegar em outra casa, ela vê uma casa mais bonita que a sua casa, ela vê os brinquedos do seu amigo muito melhores do que os seus, e aí vai ter um interesse de possessão. Isso é natural. Assim também será e acontecerá com pessoas na adolescência, na vida adulta. O rapaz ou a moça tem o seu namorado. E quando conhece o namorado do amigo, o amigo do namorado, a amiga da namorada, se tem algo que resplandece, que chama mais atenção, vai sempre existir Atenção, vocês aprenderão mais à frente sobre censura. Eu vejo, mas não posso ver. Eu escuto, mas não posso ouvir. Eu falo, mas não posso falar. Então, quando eu censuro, eu vejo, mas simplesmente eu não preciso ficar enxergando. Eu escuto, mas simplesmente, necessariamente, eu não preciso dar ouvidos, ok? E eu falo, mas não há necessariamente a necessidade de você comunicar, ok? Conversar. Eu falo com uma pessoa, olá, tudo bem? Eu me comuniquei. É diferente de eu parar e conversar, ok? Eu vejo alguém, mas se eu passar a ficar observando, enxergando, ok? Eu escutei, mas uma cantada, ok? Mas eu não dei importância àquela cantada. Compreenderam? Quando você se conhece, você vive certos contatos, seja visual, auditivo, oral, e esses contatos, eles não vão te atravessar. Sabe quando você vê uma pessoa que você, uau, chega você tem aquele choque? Então, é diferente de você desejar aquela pessoa, de você ficar acompanhando com os olhos, olhando o tempo todo, entende? Passou. Não quer dizer, olhar é diferente de você se permitir ou seduzir alguém, perfeito? Então o Freud, nesse momento, ele sublimou. Vamos conhecer aqui a história do Freud? Vamos continuar aqui. Então o Freud, ele estava construindo naquele momento ali um duplo romance familiar. Ele imaginava uma família numerosa se ele tivesse ficado e aspirava igualmente a outra parentalidade. Ter um pai idêntico a Ignaz e uma mãe parecida com Eleonora.
Ou seja, ele se colocou na outra família, que é muito comum a criança, eu quero outro pai, eu quero outra mãe, eu não quero mais ser filho do meu pai e da minha mãe, eu quero ser filho da minha tia, da professora, né? Porque a outra pessoa ela se apresenta melhor. Isso facilitava-lhe sublimar a atração física por Gisela. Olha, nesse momento, o Freud ele sublimou a atração física pela Gisela, tornando-o diferente da história do pai, que não fora obrigado na mesma idade que ele a refrear a sexualidade. A sua criação e educação foi de maneira liberal. Mas deixa eu falar mais uma coisa aqui, gente. Vocês terão várias situações. E uma dessas situações pode acontecer. É comum, porém não é natural, tá? Não é saudável. Imagina o pai se apaixonar pelas amigas da filha dele, ou a mãe se apaixonar pelos amigos do filho dele. Atenção, tanto tem da maior idade quanto tem da menor idade. Exemplo, a amiga da filha se apaixona pelo pai da amiga, ou o amigo do filho se apaixona pela mãe do amigo, entende? Todos esses movimentos, esses relacionamentos, eles podem trazer graves circunstâncias. Por isso que tem que ter muito cuidado quando vier certos pensamentos, não deixar frouxo, não deixar fluir. Mas existem pessoas que censuram. Jesus! Ainda fala assim, o sangue de Jesus tem poder, sabe? Elas entram em colapso espiritual, elas entram em desespero, sabe? Quando a mente passa por situações. Em primeiro lugar, de verdade, o sangue de Jesus ele tem poder, ele combate, tá? Mas você precisa jejuar, você precisa vigiar. Ok? Jejuar também é muito importante para repreender esse mal aí. Mas o que acontece? Quando vier certos pensamentos, você provavelmente, se você se conhecer, você não vai cair mais em certas situações. Vou trazer um exemplo aqui. Imagina que você está diante do irmão do seu marido. E aí vem aqueles pensamentos. Como administrar isso? Gente, olha o que eu estou pensando. Batendo um certo interesse pelo irmão do meu marido, o pai do marido, o filho que não é seu filho, o filho do outro casamento do marido, entende? Se você começar a refletir, reflita principalmente nas consequências dessa situação. Por quê? Porque senão você se reprimir, eu não posso pensar, eu não posso ouvir, não posso falar. Essa sensação rápida, ela pode te jogar bem perto dessa condição em que você daqui a pouco estará envolvida com essa pessoa. Todas as vezes que você está diante de algo que pode te trazer complicações, vou trazer um outro exemplo. Você está diante de uma carteira com R$1.000 lá, você está vendo o dinheiro bem ali. E aí você, se eu pegasse aquele dinheiro, eu pagaria aquele boleto, ok? Se você, eu não posso pensar isso não, a carteira nem é minha, ok? Essa sua reflexão, ela pode fazer com que, novamente, quando você vê aquela carteira, você passe a mão ali, e você pegue aquele dinheiro. Mas se você olhar para a carteira, olhar para o dinheiro olhar para você, a carteira olhar para você e você pensar,
Se eu pegasse, eu pagaria, não é? Mas isso é certo? Olha a autoanálise. Isso vai me trazer benefício? Vai, mas a consequência, ela vai ser desastrosa. Será que você vai conseguir dormir com isso? Será que é moral? Será que é ético? E se as pessoas filmarem você, começa a ampliar as consequências para que você venha se curar, venha se libertar de certos desejos que são comuns a todos, mas não deve se tornar normal. Entendeu agora? Maravilha. Continuando aqui, ó. Então, sua criação e educação foi de maneira liberal. Mesmo no sistema familiar, onde os casamentos ainda eram arranjados, a sua infância foi marcada por momentos felizes. O pai do Freud, com a idade de ser seu avô, e sua mãe, jovem e bela, suas 5 irmãs o veneravam e o tinham como o tirano, porque o Freud vigiava as leituras delas, odiava o barulho do piano que o perturbava em seus estudos diários. Suas irmãs dividiam um quarto iluminado à vela, enquanto o Freud, olha só, gente, enquanto o Sig de Ouro, né, da Amália, enquanto isso o Freud ocupava um cômodo sozinho, iluminado com uma lamparina a óleo. As suas irmãs seguiam o futuro que toda mulher devia seguir na época, né? Que eram ser esposas, terem filhos, serem donas de casa. Somente uma irmã do Freud, a Ana, que deu continuidade aos estudos. Porém, a Ana era cortejada por um tio velho, um tio da família Nathanson, da família da mãe. A Ana estava horrorizada por ter apenas 16 anos e a ideia de ter uma união consanguínea. Freud se opôs com grande firmeza. Mais tarde, a Ana teve a oportunidade de se casar com Elie Bernays, irmão de Marta, imigrando-se para os Estados Unidos, onde a família prosperou. Infelizmente ou felizmente, eu vou dizer infelizmente, porque se ter uma união consanguínea, foi comprovado que os filhos dessa união, eles poderão ter diversas sequelas na sua formação biológica. Continuando aqui, ó. A Rosa era a irmã preferida do Freud. Ela era neurastênica como ele. O que é neurastenia? Não se entrega às neuras, tá? Casou-se com um advogado que morreu pouco depois e posterior na Primeira Guerra Mundial. O filho da Rosa perde a vida e, por seguinte, sua filha suicida por ter sido abandonada grávida pelo amante. E aí nós fechamos aí a página 8 e eu espero que você esteja gostando dos nossos estudos e já você vai assistir o próximo vídeo e daremos continuidade aos nossos estudos. Tchau, tchau! Instituto Psicanalizando agradece a sua participação.